Bom dia, meu queridos e minhas queridas DevPro. Como é que tá aí, minha gente? Desculpem aqui pelo atraso quem tá ao vivo. Depois, Júlio, corta esse início aqui, tá? Mas é que estamos aqui de mudança aqui para um estúdio novo e aí ainda as adaptações ainda estão acontecendo aqui, tá bom? Deixa eu pegar a pautinha. Pronto, agora dá para começar oficialmente mesmo. Deixa eu jogar. Alguma coisa aconteceu. Aí. Jogar para cá. Que também tá bravo. O cheiro de cola ainda tá aqui um pouco no estúdio ainda. O corona. O corona. Não, aqui é cola, meu. Passamos aqui. Corona já foi. Corona já foi no passado para ambos, né, Moacir? Então, já tomei minha dose de vacina natural. Bom, mas vamos lá, minha gente. Começando aí oficialmente agora. Bom dia, meu querido, minha querida DevPro, para você que está acompanhando aqui ao vivo e para você aí, boa tarde, boa noite também, para você que está acompanhando apenas a gravação do podcast DevPro. Esse daqui é um podcast DevPro, será o último episódio do ano de 2020. Então estamos aqui nas vésperas de Natal, no dia 22 de dezembro de 2020, tá certo? Tema de hoje será o 100 boas práticas você não vai conseguir sua vaga. Então, hoje falaremos sobre boas práticas e continuando e tendo aqui a nossa boa prática diária do episódio de sempre, temos sempre os avisos aí, o bom dia do meu querido Moacir. Moacir, meu querido, é com você. Fala aí, pessoal, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando através da gravação, né? Sem mais delongas, vamos aos recadinhos. O nosso Instagram, @MoacirModo meu, @RenzoProBR do Renzo. Sigam lá, principalmente o do Renzo, que o meu, eu confesso que eu dou uma negligenciada de leve, mas estou lá todo dia trabalhando, tentando e tal. Mas como o garoto propaganda não sou eu, o garoto propaganda é o Renzo, nosso querido Renzo, e o professor, e o que gera valor de fato, eu só sirvo aqui para fazer uma escadinha, para ajudar, para dar uma base, né? Siga o Renzo lá no Instagram, @RenzoProBR, todo santo dia postando conteúdo de muita qualidade, respondendo as perguntas lá da caixinha, né? E o nosso canal aqui no YouTube também, Python Pro, você que está nos acompanhando aqui, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e liga a sinetinha aí para poder receber as notificações do nosso YouTube e os grupos de discussão do Telegram, né? A gente tem o Galera Python Pro, que é onde a gente estende a nossa discussão aqui do nosso podcast. Convido você a entrar lá no Galera Python Pro para acessar, digite bit.ly/galera-python-pro e o nosso canal Python Pro, que é onde a gente divulga aqui os conteúdos que a gente produz aqui na Python Pro, tá bom? Para você acessar o canal e se inscrever lá no nosso canal é bit.ly/python-pro. E, como eu disse, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Antes de só dar um oi aí pro pessoal do chat, o River apareceu por aí. Fazia tempo que o River não aparecia aí, hein, River? O Luciano Martins está sempre aí com a gente. O Poster, Áudio FI, eu não lembro, nunca lembro. É o Cleomar, não é? Cleomar. Bem-vindo aí a todos. Carlos Nascimento lá em cima, muito bem-vindo e obrigado por nos acompanhar ao vivo, né? Lembrando que a gente sempre grava ao vivo às terças-feiras, às 9h05 da manhã, hoje com um pouquinho de atraso. Mas enfim, muito obrigado pela presença de todos e pau na máquina, vamos ao que interessa. Renzo, primeira pergunta do dia sobre o tema. Quais os perigos de não aprender boas práticas? Maravilha, né? Bom, temos aí, né, a área de software, que é uma ciência que a gente diz que é uma ciência nova, se comparando com, digamos aí, com outras ciências, né? A gente tem aí, digamos, se você for muito além, que a gente tem um início aí de computação ali pelos anos 40, anos 50, você poderia considerar que seria isso mais ou menos o início da era de computação, e é interessante que os grandes cientistas, muitos deles ainda estão vivos, né?
Então, Sim. infelizmente, alguns falecendo por agora, mas nós temos, né? Então é diferente de uma matéria, às vezes, mais consagrada, como, por exemplo, física, né? Onde você vai ler nos livros e você tem Isaac Newton, a galera, tudo aí nasceu há 200, 300, 400 anos atrás, quem criou as grandes teorias, né? Mas, ainda assim, ainda sendo uma área relativamente nova, obviamente que existe um acúmulo de conhecimento, né, da experiência que as pessoas e que esses cientistas viveram durante esses, agora vai dar 70 anos, digamos aí, de ciência de dados. Então, o que acontece? Com esta experiência, mesmo que com pouco tempo em se comparando uma parte de ciência, se você não seguir as boas práticas, aprendendo com o erro das pessoas que nos precederam, você vai correr o perigo de reinventar a roda. Tá lá você, e algumas vezes já aconteceu comigo, você tá lá fazendo alguma coisa, você tem um procedimento de desenvolvimento de software que já está pronto, uma boa prática que a turma já parou um bom tempo pensando e maturando para conseguir te entregar algo que já funcione, que já está testado em campo. Aí, tá certo? Então, qual que é a sacada, né? É bom você aprender as boas práticas, primeiro para não reinventar a roda, tá? E já contar com toda a experiência documentada que existe, tá? E principalmente para você, na hora de se candidatar a uma vaga, será esperado que você conheça as boas práticas, e isso no geral, né? Não vou falar nem aqui só aí na área de ciência da computação. É esperado que você vai saber as boas práticas da área em que você está atuando, em particular se for área de ciência da computação, que seja da área de computação. Então, se você conhecer um mínimo sobre desenvolvimento de software, sobre processos, entender o que é o processo cascata, o que é os processos ágeis que existem, se conhecer alguns deles, algumas metodologias como Scrum, conhecer um pouco de Kanban para mapear processos, entender um pouco de revisão de código, entender um pouco sobre teste automático de software, entender um pouco sobre entrega contínua de software. Então, são essas as boas práticas gerais que norteiam a área de ciência da computação. Então, o grande perigo aqui é você, reinventar a roda, e 2, de repente não ser reconhecido como uma pessoa que possui o conhecimento necessário para desempenhar as suas funções no seu dia a dia. Então, ficando aí à mercê de repente, não conseguir aí a sua primeira vaga ou uma vaga qualquer na realidade. Faz sentido, Moa? Faz sentido, e eu queria pontuar duas coisas aqui, né? Primeiro que aí eu acho que eu vou discordar um pouco de você, que é o lance das boas práticas ser desejável que você, ao buscar sua vaga, conheça boas práticas de uma maneira geral, né? Depende, não é discordar, né? Mas acho que eu vou contextualizar, né? Você tá falando de um cara pleno para cima, talvez júnior até, aí eu concordo com você. Mas para quem tá começando, eu acho que não seja, eu não sei se vai ser desejável, porque o cara não vai ter experiência e tal, e o mercado tá acostumado que o cara não venha preparado para isso, né? Que a faculdade não fala, quase não fala de boas práticas, né? Pelo menos boas práticas do dia a dia, né? Fala de uma maneira mais conceitual, de projeto, não sei o quê. E de uma forma bem atrasada ainda, né? Mas enfim, o ponto é que eu não sei se desejável, mas eu sei que é absolutamente um diferencial. Tipo assim, se o cara tá começando e tem uma noção básica de boas práticas, o que é uma noção básica de boas práticas? É o mínimo de noção de arquitetura de software, que é o quê? Que é você saber montar ambiente, você saber desenvolver com teste, o mínimo de noção de Git, você saber trabalhar com uma branch, saber trabalhar com saber fazer um commit bem feito, saber fazer um pull request bem feito. Só de você saber isso, que são coisas básicas, assim, de você aprender, que não é difícil, o cara que tá começando, ele já vai dar uma disparada, assim, absurda na frente de quem
de quem ainda não sabe disso, né? Então, eu não sei se desejável... Se bem que desejável é a palavra, né? Se a gente parar para pensar... vai ter gente sendo contratada... Tô pensando, eu tenho muito essa mania de falar e pensar, né? Pensar enquanto eu falo. Eu acho que, tipo assim, vai ter muita gente que vai ser contratada sem ter essa base de boas práticas, mas com certeza, assim, eu arrisco a dizer que, tipo... 90% dos casos, se você tiver essa porra, você vai ser um diferencial, assim, absurdo, sabe? Em detrimento de quem não tenha isso, né? Esse é o primeiro ponto. E sobre a importância, né, de ter boas práticas, né? E os perigos de não aprender boas práticas, é que eu acho que é o seguinte... A boa prática, ela é como... Eu vejo isso muito como organização, né? O Renzo sabe, a gente trabalha junto já há um tempo... o quanto eu sou metódico para fazer as coisas, né? Então tudo tem planilha, tudo vai ter board no Trello, card no Trello e tal. E eu acho que as boas práticas é muito para isso, né? Porque é a diferença entre você fazer uma vez e você fazer toda vez, né? Porque quando a gente tá falando de resolver um problema, pô, você vai lá, você escreve um código cagado que resolve o problema e acabou, pô. As automações que eu faço aqui dentro da Python Pro para poder otimizar o meu trabalho são todas cagadas, todas cagadas. Mas por quê? Porque a gente não está desenvolvendo de software, a gente não está desenvolvendo software de fato, você entendeu? Eu não vou trazer uma pessoa para continuar desenvolvendo software. Eu não tenho mão no código todo santo dia nesse software. Então... eu não tenho esse problema, sabe? Tipo assim, o custo... Porque você aplicar boas práticas no seu dia a dia demanda custo, né? Tem um custo de tempo isso, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu quero software rápido, então não vou desenvolver teste. Existe um contexto que isso faz sentido. Esse contexto aqui que eu tô falando, por exemplo, faz sentido não desenvolver teste. Só que por quê? Porque eu vou meter a mão nisso aqui daqui 6 meses depois, daqui 3 meses, e é um código simples, sabe? Tipo, 50, 100 linhas de código que resolve a parada, assim, entendeu? Então, assim, quando a gente tá falando de boas práticas, a gente tá falando de fazer uma vez versus fazer várias vezes. E eu acho que essa é a diferença de você ter noção de boas práticas. Quando você está desenvolvendo um software que você tem deploy todo dia, você tem uma entrega nova todo dia, ou toda semana que seja, né? Que você tem várias sprints, ter boas práticas é essencial. Por quê? Porque o que vai acontecer? Você vai começar fazendo, vai ser tipo um gráfico, né? Você vai começar fazendo muito rápido, mas sem boas práticas, vai caindo, até que vai chegar uma hora que você está vivendo só para corrigir bug. Quando você tem boas práticas, você não começa lá em cima, você começa um pouco mais no meio. Mas você fica aqui, ó. E eventualmente crescendo um pouquinho. Por quê? Porque tudo que você fez no passado tá seguro. Você entendeu? Então, esses são os meus 2 pontos dos perigos de não fazer, de não aprender boas práticas, né? E antes da gente seguir, né, para a próxima pergunta, eu vou só fazer um convite aqui para você que está assistindo a gente. Se você estiver ouvindo ao vivo aí, ou se você estiver acompanhando pelo YouTube, dá o seu like, deixe seu comentário aqui, ou sua mensagem aí no chat. Contribua com o nosso debate aqui, né? Lembrando que sempre não tem certo e não tem errado, são só as nossas impressões e o que a gente enxerga ser certo aí, principalmente trazendo os nossos anos de bagagem aí como desenvolvedor de software, né? E se você estiver vendo essa gravação, seja no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma de podcast, ou até mesmo no YouTube, né? Bate um print e marca o Renzo lá nos comentários. Me marca também, marca o Renzo. Bate um print, posta no seu stories, marca @RenzoProBR e marca aqui @MoacirModa, que a gente vai ter um presentinho para você se você fizer isso, tá bom? E voltando às a nossa pauta aqui, né? Renzo, a segunda pergunta do dia que eu tenho para você é o seguinte: como aprender boas práticas de desenvolvimento? Excelente, né? Bom, eu acho que a primeira questão é realmente, eu acho que aqui compensa muitas vezes dar uma estudada um pouco mais formal mesmo e procurar as referências consolidadas. E depois colocar isso em prática, que é o fundamental.
computação, o Moacir sabe que eu sou chato, e o pessoal que já é do curso, que é aluno, sabe. Quase sempre eu mando lá nos e-mails de automação do curso, que eu mando lá, olha, programação entra pelos dedos. E a mesma coisa com boas práticas, né? De você pegar aquele conceito, colocar na prática mesmo e meter a mão na massa com as ferramentas. Então, eu acho que é importante... eu acho que tá certo o que o Moacir falou, eu acho que a pessoa que vai entrar no mercado, realmente o mercado não espera que ela vá saber esses pontos aqui, mas se você chegar sabendo como é um desejável, isso já causa uma boa impressão, e é isso que acaba acontecendo aqui na prática, com os alunos que fazem o curso. Por quê? Porque a carga de, digamos, engenharia de software aplicada na prática acaba impressionando e causando uma boa impressão durante um processo seletivo. Mas sim, o mercado, com certeza, para quem está, digamos, chegando recém-formado de uma faculdade, o mercado não vai esperar porque nunca chega, né? Então é a realidade como ela se apresenta. Mas se você conseguir se adiantar e ter esse conhecimento, ter uma curiosidade de estudar, inclusive a sua área, vai ser importante. E aí, como é que você pode aprender, entender como é que começou um pouco do histórico de produção de software, entendendo como funciona o modelo de produção de software em cascata, porque inicialmente o que se pegou, né? Você tem inclusive o termo, né? Engenharia de software. Então você tem ali o nome engenharia. E aí a engenharia tenta beber na mesma fonte das outras engenharias para produção de produtos em escala industrial. Só que quando você traz essa forma de projeto, ela se encaixa bem para determinados ambientes, tá? Quais são esses ambientes? Normalmente quando a eficácia já é dada, ou seja, você sabe exatamente qual é o problema que você está resolvendo. Nesse tipo de ambiente faz sentido você ter um processo de desenvolvimento em cascata, que o resumo muito básico vai ser o seguinte: primeiro você planeja tudo, porque você já sabe de antemão qual é o software que você quer produzir. Depois você testa e desenvolve. O teste eu até vou colocar aqui que no cascata normal fica até no final, tá? E aí hoje em dia não seria uma excelente prática, você poderia fazer os dois juntos. Então você planeja, passa ali um bom tempo planejando, porque você sabe exatamente onde você quer chegar, para você ter eficiência no processo de desenvolvimento. Agora, qual que é o problema disso? O problema é que muitas vezes, no nosso mundo de software, nós não sabemos qual é a eficácia. Ou seja, você não sabe qual é o problema que você está resolvendo, você ainda está tateando o problema que você vai resolver. E isso do ponto de vista de negócio e, consequentemente, de software, né? Quando você vê as startups, quem tiver curiosidade, entra numa empresa que começou produzindo software, começou produzindo produto, pega o histórico e veja se o produto que ela imaginou inicialmente é o produto com o qual ela terminou. Isso é tão comum de você mudar o problema que você está resolvendo, que no mundo das startups existe um termo, que inclusive como que se chama? Quando o termo é em inglês e a gente traduz, é anglicismo? Eu acho que é isso. Então a gente tem um anglicismo. Oi? Anglicanismo. Será? Me ajudem aí no chat, tá? Que eu até perdi, mas enfim. Um termo que vem do inglês que é de pivotar, né? Virou o termo pivotar, que é um verbo do inglês que é só pivot, tá? Então, pivotar. O que é o pivotar? É justamente, olha, a gente tinha esta premissa que íamos resolver este problema aqui, só que esse não é um problema real. A gente está vendo que o problema é diferente. E aí você precisa adequar o software. E aí que você vem aí com as metodologias ágeis, em que, em vez de planejar, executar, implementar, testar, e depois implementar o projeto, não, você encurta isso, você diminui o ciclo, onde você planeja só um pouquinho, desenvolve com teste só um pouquinho e já entrega o produto funcionando rápido. Qual que é o objetivo disso, Renzo? Por quê? Porque como você não sabe qual é o problema que você está resolvendo, é melhor você entregar algo rápido com o qual você consiga testar se a sua premissa de solução vai realmente resolver um problema. E se você pensa no nível de negócio, se ele realmente vai resolver o problema que você está se propondo a dispor, né? Tem a frase ali toda vez que eu lembro de ágil, eu lembro uma frase de um filósofo aqui, em homenagem ao Rive, de um filósofo muito famoso, que se chama Mike Tyson.
né? Que ele falava, olha, todo mundo tem um plano, até levar um soco no queixo. E é isso que acontece no mundo de negócio. Você faz lá bonitinho, você imagina como aquilo vai resolver o problema do seu cliente, mas na hora que você chega no mercado, você não está resolvendo um problema de verdade, ou o cliente não entende exatamente como aquela solução vai resolver o problema dele, e você tem que pivotar, ou seja, você tem que mudar o seu produto e, consequentemente, o seu software. Tá? Então, estudar sobre como funcionam esses processos e está atrelado muito a isso, por exemplo, também o processo de entrega contínua, tem muito material sobre isso. Depois eu posso, a gente não tem feito mais as sessões de indicações, mas eu já deixo até aqui no meio, como, por exemplo, estudar o livro que se chama Continuous Delivery, entrega contínua. Lá ele traz o conjunto de boas práticas para você ter justamente uma esteira de entrega, que é o processo que, na minha opinião, e que eu vejo no mercado acontecendo com as empresas inovadoras, criando novos produtos, é o modelo que me parece o mais adequado, porque as que tentam utilizar a cascata, ou que tentaram, normalmente não duram muito tempo. Então, eu acho que é importantíssimo, e trazendo para um nível mais micro, ter as boas práticas do dia a dia, né? Controlador de versão, gestão de dependência, isolamento de configuração do seu software, né? E quem é aluno aqui, Riverzão, Cleomar, etc., eu acredito que vocês já consigam fazer, obviamente, um paralelo disso lá com o nosso segundo curso, que é o PyTools, que eu sempre falo que é o meu xodózão. Por quê? Porque ali está justamente resumida essa parte de boa prática em termos de desenvolvimento de software, e também quando você pega o início do curso de Django, com a parte de entrega contínua. Então ali está explicado de uma forma simplificada as boas práticas, e principalmente mostrando como colocar na prática, quais são as ferramentas utilizadas para você colocar essas boas práticas realmente funcionando em seu favor, para você entregar software de qualidade e que resolva o problema do cliente, e que principalmente tenha um ciclo de feedback curto, para que você consiga adaptar a sua solução ao que o mercado precisa, consequentemente ao que o cliente precisa. Faz sentido, meu querido Moa? Faz. E eu acho que, levando em consideração, eu acho que essa parte de projeto é importante, né? Mas levando em consideração que o pessoal que consome, que a gente tá numa fase um pouco mais inicial, não sei se tem tanta autonomia para o projeto, assim, tal. Em questão de software, de desenvolvimento de software, prática, dia a dia, o que você acha que o cara tem que aprender para ele ficar minimamente preparado para conseguir entrar num projeto, atuando num projeto como um desenvolvedor júnior, alguma coisa desse tipo? O básico de hoje em dia que eu considero, pelo menos ter noção que essa esteira existe, tá? Não basta esse conhecimento teórico, pelo menos por quê? Porque normalmente você sendo júnior, você não vai chegar num projeto e alguém vai te falar, constrói uma esteira aí pra mim. Não vai acontecer isso. Mas você só precisa entender que ela existe, que ela foi construída por alguém, e a empresa vai te dar, digamos, as peculiaridades de como essa esteira de entrega funciona. Cada empresa vai ter alguma adaptaçãozinha dessa esteira, mas é importante você saber que isto existe. Depois disso, o que você tem que chegar como básico, digamos, com o micro, que eu acho que conecta bem com o que o Moacir falou, né, de saber montar o seu ambiente. Então, para mim, o que vai ser fundamental você saber? Controlador de versão. Renzo, mas o Git é muito complexo. Sim, você só precisa saber o básico. Você precisa saber ali resolver um conflito, saber puxar o computador, puxar o projeto para o seu computador, onde na verdade é o que a gente chama de clonar, né? E buscar as atualizações e saber enviar as atualizações para o servidor. Esse é o básico fundamental que você precisa saber de início, e com o tempo você vai colocando um pouco mais de ferramenta, um pouco mais de conhecimento sobre controlador de versão. Mas controlador de versão eu acho que é um tema fundamental. Em termos de boas práticas de desenvolvimento, saber teste automático. Como o Moacir disse, se o objetivo é ter um software funcionando que vai crescer e que você vai ter que fazer ele funcionar sempre, que você vai estar fazendo melhorias e refatorações sempre, normalmente é fundamental. Normalmente não, eu diria que em sistemas de desenvolvimento web é fundamental você saber os conceitos de teste automático.
Então, saber o que é uma asserção, saber como é que você isola o seu código para você torná-lo testável. Então, você ter esse conhecimento básico sobre teste vai ser fundamental. Tem um conhecimento mínimo sobre gestão de dependência, como que eu isolo meu ambiente e as dependências do meu projeto. Também isolamento de configuração. Como é que eu mantenho as minhas configurações salvas e dependentes de cada ambiente, e principalmente como é que eu não insiro essas configurações no meu controlador de versão, senão você vai ter problema aí com seus coleguinhas de time, né? Saber aí, eu acho que seria por aqui e não, eu acho que em termos de boa prática, eu considero que esse aqui seria o nível básico, tá? E dentro do processo da esteira de desenvolvimento, se você começar a pensar algum conhecimento sobre a montagem do ambiente em si é importante. Ah, Renzo, por que você está falando da montagem do ambiente em si? Porque hoje em dia está se tornando cada vez mais comum a utilização de containers e, no momento atual, ainda com o sistema do Docker, para pelo menos instalar os softwares periféricos dos quais normalmente a sua aplicação vai depender. O caso mais clássico e comum, a instalação de banco de dados de maneira isolada, mas muitas vezes você vai ter que instalar a aplicação inteira dentro de uma imagem de Docker para você reutilizar essa mesma imagem na hora de fazer o deploy. Então, eu acho que ter um conhecimento mínimo do Docker, e o que eu considero mínimo? Eu sei instalar o Docker no meu computador, eu sei o que fazer com um arquivinho, com um Dockerfile ou normalmente com Docker Compose de desenvolvimento para eu fazer o ambiente rodar na minha máquina. Eu acho que em termos de boa prática seria isso. Ah, e se você ficar também proficiente, não tem a ver com boa prática em si, eu diria que tem a ver mais com o dia a dia, mas se tornar proficiente em um editor de código, tá? Onde editor, eu quero dizer editor/IDE, né? Escolha um e se torne uma pessoa proficiente, porque esse é o arroz com feijão do dia a dia, né? Seria o fogão do cozinheiro, né? Se você não sabe mexer direito, você é um cozinheiro, não sabe mexer direito com o fogão, aí não dá nem para começar a conversa, né? Você pode colocar os melhores ingredientes que não vai sair uma comida decente se o cozinheiro não sabe mexer com o fogão. Acho que é isso, e o praticar não tem atalho. Não tenta, só vou ler, só vou ver as aulas do Renzo que vai funcionar, só vou ver os livros que o Renzo passou e eu já vou estar safo. Não vai estar. É necessário que você pratique, tá? Porque na hora, principalmente das conversas com os entrevistadores, principalmente na parte técnica, se você só ficar na teoria, você não vai ter o conhecimento consolidado para trocar muita ideia durante o processo seletivo e principalmente para chegar metendo a mão na massa quando for o seu primeiro dia no seu trabalho, no seu emprego. Diga aí, Moa, meu querido. É isso aí, uma coisa concordo. Eu acho que eu seguiria por essa linha e não acrescento em nada. E, bom, para a gente ir para nossa terceira e última pergunta, beleza, o cara já entendeu quais são os perigos de não saber a boa prática, ele já aprendeu o básico necessário de boa prática, né? E agora, o que ele deve fazer depois de aprender essas boas práticas? Bom, depois de aprender as boas práticas, eu acho que é o aprofundar, né? Depois que você fez esse aprendizado, eu acho que é o caminho quase comum para quem vem para a área, né? É você pegar essas boas práticas que você aprendeu na teoria, que você já tem uma certa prática e avançar. Ou seja, você já vai aprender um pouquinho mais sobre ferramenta do Git, e os problemas vão acontecer, tá? Os problemas vão acontecer. Em algum momento alguém vai te falar, olha, teve aqui, a gente tá com um bug e a gente precisa identificar qual é o commit, para quem não é da área, qual é a foto, qual foi o momento que esse defeito foi introduzido no software, para a gente entender qual é o contexto. Então você vai acabar se deparando com os vários problemas e é por isso que inclusive se chama de boas práticas, onde normalmente você, na hora de pesquisar, você vai acabar esbarrando nas boas práticas. Então você vai aprender que lá no Git você vai ter a ferramenta do Bisect, para você conseguir encontrar aí os bugs de maneira automática. E aí,
que eu quero dizer com esse exemplo? O caminho normal vai ser você se aprofundar dentro dessas áreas. Então você vai começar a comer pelas beiradas, você vai entender melhor sobre o processo de entrega contínua, de repente você vai aprender um pouquinho mais sobre operação, sobre um servidor de entrega contínua, que eu acho que é outro ponto importante que a gente também tem lá dentro do PyTools. Então você vai aprender um pouco mais sobre o processo, sobre a esteira de desenvolvimento, sobre a publicação do seu site, que a gente chama na programação web de deploy. Então você vai começar a metendo a mão na massa e se esbarrar com os problemas e entendendo como é que as ferramentas colocam essas boas práticas, para funcionar no mundo real. E cada vez mais que você entende essas boas práticas, sabe executar e colocar em voga no dia a dia e se aperfeiçoa nisso, chega um momento que você, digamos, domina em inglês chama big picture, aqui seria domina a visão geral do processo de desenvolvimento. E quando você chega nesse ponto de entender onde as boas práticas se aplicam, por que elas se aplicam, quais são os problemas que elas resolvem, fica cada vez mais fácil você migrar de área, você aprender uma tecnologia nova, porque as boas práticas, elas independem de ferramentas em si. Óbvio que é importante utilizar as ferramentas, mas normalmente quando você conhece as boas práticas, por exemplo, quando eu saí do Java para o Python, eu já procurei qual é o framework de teste automático, como é o processo de entrega contínua aqui do Python, qual é o servidor de aplicação que é utilizado no mundo Python. Então você passa a ter ali um arcabouço de conceitos e ferramentas que na hora que você migra de área, que você precisa migrar, aprender alguma coisa nova, você faz isso muito rápido. E você já tem firme essa base para mesmo que, se você for trabalhar em um lugar que não tem essas boas práticas, você carrega essas boas práticas para o lugar que você está indo. E parece que é brincadeira, mas parece que às vezes é bobeira, não, negócio de gestão, mas várias vezes eu entrei dentro de empresa e vi o que o Moacir falou. O processo era tão caótico e não mapeado que simplesmente você fala, olha, existe essa forma aqui organizada de trabalho, como por exemplo, vou utilizar aqui um Scrum da vida, vamos utilizar e vocês vão ver como a gente vai conseguir extrair as métricas, a gente vai conseguir extrair estimativas aí junto com o time de desenvolvimento e as coisas vão rodar muito mais tranquila e a gestão vai ter uma visão mais ampla do processo de desenvolvimento e também de priorização, sabendo a importância do que ela tem que fazer. Às vezes, só de colocar esse temperinho em uma empresa é a diferença entre ela começar a andar, começar a dar certo ou não. E eu já vi isso acontecer pelo menos umas 10 vezes durante a minha vida, de chegar e fazer uma inserção mínima, de só mapear processo e consertar um pouquinho, dar uma ajeitada na casa, trazer o contexto e o conceito de teste mais desenvolvimento ágil e eu ver o processo de desenvolvimento amadurecer, assim, absurdamente em pouco tempo em cada empresa. Então, acho que o depois do aprender as boas práticas é se aprofundar cada vez mais. Eu acho que é isso que você precisa fazer e é isso que deu certo para mim e para as pessoas que eu conheço no mundo do desenvolvimento. Tem um amigo nosso, inclusive, que ganha dinheiro assim, né? Ele pega uma startup que tá zoada, que não tá dando certo, não tá andando para frente, que tem potencial, entra, bota o time de desenvolvimento em ordem, sai fora. E ganha muito dinheiro fazendo isso, né? Só fazendo o básico, né? Porque eu tava até conversando com o Renzo esses dias, que tá, reforma, tal, não sei o quê. Aí é difícil, aí às vezes o pedreiro faz merda e tal. Falei, Renzo, o problema não é que o pedreiro faz merda. O problema é que você é o engenheiro da obra e não o engenheiro de fato, você entendeu? É a mesma coisa no software, de tipo, o cara tem uma ideia, tal, ele é de business, ele não é de desenvolvimento de software, e ao invés de ele contratar um desenvolvedor sênior, um arquiteto de software, um cara que tenha mais a noção de como fazer a coisa andar, ele contrata um desenvolvedor. E o desenvolvedor, ele sabe desenvolver.
via de ordem, né? Um desenvolvedor júnior, pleno, ele vai saber desenvolver, ele não vai saber necessariamente coordenar um time de desenvolvimento, coordenar uma operação de desenvolvimento, né? E aí, quando você... E o que envolve essa coordenação de desenvolvimento? Essas boas práticas, né? É você ter noção de organização, é você ter noção de boas práticas de desenvolvimento, de boas práticas de desenvolvimento e boas práticas de gestão de projeto, de uma forma geral, né? E é aquele negócio, né? Às vezes o barato sai caro e aí tem esse nosso amigo que se aproveita dessa... Não ia falar brecha, né? Mas dessa demanda. Resolve esse problema, resolve essa dor latente, né? Não é se aproveita, resolve. Essa né? demanda de mercado não se aproveita, e não necessariamente no mau sentido, né? Todo mundo se aproveita de alguma coisa, né? E ganha dinheiro, ganha muito bem, obrigado, né? Então, eu acho que é isso, né? Bom, pessoal, dá uma olhadinha aqui nas perguntas. O Janderson Flávio perguntou: Python tem como editar execuções no sistema do Windows? Eu não entendi, mas eu acho que deve ser alguma coisa como um batch, seria substituir um batch se for? Tem, né? Tem como fazer isso, Renzo? Cara, eu não sei, eu não entendi o que ele quis dizer, honestamente. Eu não vou nem tentar que o pessoal tentava tentando entender aqui, ferramentas de sistemas, tipo, não entendi direito. Acho que necessita de você conseguir explicar melhor, delinear melhor o problema que você quer resolver. E às vezes você, inclusive, a única dica que eu dou é o seguinte: às vezes você já está pensando em como. Essa é a dica que eu dou para todo aluno meu. Às vezes você está pensando em como você quer fazer alguma coisa, porque isso aqui de editar execuções no sistema Windows não está latente qual é o problema que você quer resolver. Então eu perguntaria: por que você está querendo fazer isso? Qual é a função final para o usuário final que você está querendo? Qual é a missão problema que você quer resolver? Isso. Qual é o problema? Porque aí está me parecendo que você já inventou a solução e já está perguntando só pra gente o como fazer. E mesmo esse como, ele não está bem explicado. Então, esse é o problema esse é um problema fundamental de software. Se eu quiser, já que a gente está falando de boa prática, né, amor? Eu acho que a maior boa prática que existe, tá? Se você está na área de software, é você justamente aqui, ó. Não tem como te responder isso. Eu quero saber qual é o problema que você quer resolver, porque do jeito que está explicado, assim, a gente pode até te dar a resposta, a gente nem vai conseguir te dar a resposta, entendeu? E eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis no ambiente de software, é conseguir extrair os requisitos que realmente vão resolver qual é o problema para você aí sim conseguir extrair os requisitos. Me parece que você já fez a extração, mas não está conseguindo não está conseguindo explicar qual é o problema, porque para mim, e eu estou usando o Windows atualmente, eu não sei o que é o editar execuções, né? Porque normalmente essa execução está acontecendo, não faz sentido você editar a execução em si, não vejo como fazer isso. Normalmente você edita um código que vai ser executado e você vai influenciar nesse código, né? Agora, o que você está querendo exatamente dizer com isso está difícil. Ainda mais que você coloca ferramentas do sistema do Windows, né? Então, por alguma razão, você está querendo editar algum arquivo de configuração, talvez, dentro do Windows, mas teria que investigar melhor. Para mim não ficou claro aí. Isso aí, então. Bom, pessoal, o Renzo comentou, né, que a gente não está fazendo mais recomendação, tal, é que a gente não está mais colocando na estrutura, de fato, né? Mas eu acho que o tema de hoje, ele cabe algumas recomendações, né? E a primeira que eu dou para vocês é o seguinte: o curso PyTools, lá do nosso, que a gente tem aqui dentro do Python Pro, ele é assim a base da engenharia de software básica, assim, de todo software precisa ter quando a gente está falando de desenvolvimento de Python, né? Muito bom. Tem aquele comentário clássico do Vacari, né? Que o Vacari falou assim: porra, você tá vendendo só por isso, daqui é o ouro do Python Pro e tal. Então, essa é a minha primeira recomendação. Você tem alguma recomendação de cabeça aí, Renzo? O que eu já tinha falado, eu vou repetir. O livro Entrega Contínua, do Jez Humble, é um dos autores.
Se você procurar em inglês, é Continuous Delivery. Ali ele fala do porquê que é importante essa entrega e coloca, inclusive, vários modelos, inclusive mais rebuscados. Como é que funciona um processo de release canário, como é que você vai automatizar o seu deploy, por que isso é importante, como você trazer essas boas práticas para a empresa, como é que você vai implementar isso numa empresa que não tem ainda os processos bem definidos e não tem um processo de entrega contínua. Então, assim, foi um livro bastante importante para mim, nesse sentido de uma visão geral das boas práticas do mercado. Diria que muito voltado para a área para nossa área de desenvolvimento web, ela cabe como uma luva. Ele dá exemplos, inclusive, de aplicações em outras áreas, mas para quem quer ser desenvolvedor web, back-end principalmente, ali eu acho que ele dá uma visão geral muito bacana e conceitual sobre o que a gente está falando aqui hoje. E também, se quiser dar uma estudadinha no Manifesto Ágil, né, eu acredito que você entenda mais quando você já passou pelos problemas e já viu os projetos naufragando. Exato. Mas ele é quase um poema dos problemas que aconteciam e acontecem em projetos, né? E ali eles colocam não como propostas de soluções, mas como sugestões importantes do que eles viram, do que funcionou durante o processo de observação do amadurecimento da nossa área de programação. Então, acho que é bacana se você puder vai na raiz, dar uma lida no Manifesto Ágil, mais do que aprender Scrum como metodologia, né? E quando a gente olha hoje em dia, até olha certificação Scrum, a gente fala, cara, acho que não tem nada mais anti-ágil do que ter uma certificação de um método engessado, né? Mas, enfim. O mercado subvertendo a lógica, né? Esses porcos capitalistas. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui no chat. Foi muito bom falar com vocês aqui nessa manhã de terça-feira. E 22 de dezembro, a gente vai fazer uma pausinha aí no fim do ano, que a gente também é filho de Deus. Mas em breve a gente está de volta aí para mais conteúdos sobre programação e sobre Python para você, DevPro, tá bom, pessoal? Então, fica aqui o meu Feliz Natal, um próspero ano novo para todos vocês. Muito obrigado pela presença aí nesse ano de 2020, completamente caótico, mas acho que muito fortalecedor aí para muita gente. E é isso, boas festas para vocês e para a família de vocês. Valeu, pessoal! Digo mesmo aí, Feliz Natal para todos, próspero ano novo, vamos parar aí... aproveitem para recuperar as energias nesse período, a gente vai fazer o mesmo aqui do nosso lado, e 2021 voltaremos aí com força total, e se Deus quiser, chegando em algum nível de normalidade, espero eu, no ano de 2021, quem sabe aí com essa vacina se mostrando efetiva e a gente já poder aí voltar mais ou menos aí a uma certa normalidade, tá certo? Grande abraço aí para você que acompanhou a gente que acompanhou e acompanha a gente aqui nos nossos canais. Grande abraço. Valeu!